Boa noite. Oi, Leandro. Espera um pouquinho, a gente já começa. Tá show, Alex? Ei, Alex, Fala, cara, tô te ouvindo. conforme tu vai dando aula aqui, eu vou estar cozinhando aqui, fazendo uma janta. Não sei se tem... Tá de dono do lar hoje? Uma hora ou outra o cara tem que esclarear, né? É, tem que ser, não adianta. Não, tranquilo, cara, não esquenta. Tá? É que a mina tá trabalhando, já chega lá para umas 10 e já vou preparando o bagulho. Tranquilo. Valeu. Foi aquele churrasco, se fosse nos dias de hoje, não ia rolar, hein, Alex? O que tu falou? Desculpa. Não, dizendo, Ah, comentando, o churrasco, se fosse para os dias de hoje, não ia rolar mais. Que friaca, imagina aquele pátio. tá louco. Pô, Começou o não, inverno um mês antes. Acertaram em cheio. Ter feito pô, churrasquinho aquele dia. tinha, né, louco? Senão, ó, pô, uns friozão já, hein? Verdade.
Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos seguir a nossa disciplina de manutenção, tá? Ontem a gente começou a falar de lubrificação industrial, tá? Onde ali o principal ali, especificação de óleos e graxas, tá? Conforme que eu passei para vocês. E a gente fez algumas considerações. Paramos aqui na página 24. Então, aqui está só comentando, aqui na página 24, sobre aditivos, tá? Então, não tem segredo, né? Isso aqui, a gente nem se envolve nisso, né? Igual a gasolina, assim, enfim. Então, aditivos são substâncias que entram na fórmula dos óleos e das graxas para conferir-lhes certas propriedades. A presença de aditivos em lubrificantes tem seguintes objetivos: melhorar as características de proteção contra desgaste e de atuação em trabalho sob condições de pressões severas, aumentar a resistência à oxidação, à corrosão, aumentar a atividade dispersante e detergente dos lubrificantes, aumento de adesividade e aumento de índice de viscosidade. Então, aqui só estou passando batido, tá? Porque o que interessa de óleo e graxa é especificação e compreender as especificações conforme o que a gente viu ontem. Ok? Aqui, a partir da página 25, começa a falar dos bancais, que é lubrificação, mas vamos falar um pouquinho de manuseio também, tá? Então, aqui está muito simplificado, então vamos detalhar bastante isso aqui. Então, conforme que vocês viram em elementos de máquinas, vamos dar uma organizada aqui, né? Vocês sabem que tem mancais de deslizamento, né? E de rolamento. Então, aqui só vou mostrar uma imagem. Aqui, mancais de deslizamento com bucha de bronze, né? Então, ele gera mais atrito, né? Mas ele é para carga muito pesada, né? Então, menor rotação, carga pesada, né? Com bucha de bronze. E em relação aos mancais de rolamento, a gente usa mais aqui o bipartido. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos detalhar passo a passo esse bichinho. Vamos ver um vídeo aqui que ele vai falar procedimentos de montagem de rolamentos e detalhamento de montagem de mancal bipartido, tá? Então, aqui eu vou tirar o áudio, não precisa, e eu vou comentando sobre o vídeo, tá? Qualquer coisa, me interrompa. Tá? Aqui o início só comentando sobre a importância dos rolamentos, tá? Nenhuma novidade, tá? Uma infinidade de tipos, conforme que vocês aprenderam em elementos de máquinas, tá? Mas o principal aqui é a técnica de manuseio e manutenção mecânica. Ok? Então, aqui, ó. O que ele está dizendo? Claro, né? Conforme especificação do equipamento, o ideal é ter um catálogo ou um desenho técnico, é tu ver a especificação correta, né, do rolamento, conforme que vocês aprenderem elementos de máquina. Qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo bem, só me avise. Tá? Aí vendo aqui a especificação, conforme que vocês aprenderam, né? Se a numeração não tem proteção lateral, nem blindagem, se é Z, é blindagem só em um lado, ZZ nos dois lados, e assim por diante, né? Com vedação. Tá? Aí não tem segredo, conforme especificação. Tá?
Tá? Mas o que interessa é o manuseio para nós. Ok. Tá? Aqui, ele tem um rolamento num eixo, né? Uma observação, né? Se é montagem de rolamento em eixo, a interferência é no anel interno, né? Se é na caixa, é no anel externo. Então, aqui, por exemplo, o extrator para desmontagem, ele é hidráulico, mas a maioria é mecânico, né? Só girando com a chave, que é só uma rosca, nenhum segredo. Tá? Aí ele vai desmontando. Ok? Aí, conferência da especificação, caso troque. Tá? Aí tu analisa, né? Antes de limpar é interessante analisar as marcas, né? Aqui no assentamento do eixo é interessante, depois que tu limpar, fazer uma medição, porque aqui tem que ter uma precisão em tolerância ISO, né? Conforme a especificação, tá? Para ter aquela interferência, se tiver, não pode estar com folga, nem com muita interferência. Né? Análise de se tem algum desgaste, enfim. Tá? Então, uma das coisas tem que verificar o dimensional onde dá o assentamento do rolamento. Tá? O que ele está fazendo aqui, um teatrinho? Que como tem interferência, tu não vai conseguir montar com a mão. Então, conforme a tua disponibilidade, se é dentro da oficina, se é a campo, tem várias técnicas para se montar um rolamento no eixo. Ok? Uma coisa interessante aqui, que eu vi nesse vídeo, onde ocorre interferência, lembrando, né, no eixo é interferência no anel interno, se é na caixa de um redutor, por exemplo, é no anel externo. Eles usam essa pasta que eles passam na volta, os fabricantes de rolamento fornecem, por exemplo, FAG, Chicken, SKF, NSK e assim por diante, Coio, que é um tipo de um anticorrosivo, tá? Isso aí é interessante, principalmente no nosso ambiente. Ok? Se for possível, uma das primeiras técnicas, né, dentro de uma oficina, tu pode usar uma prensinha hidráulica, né, conforme que a gente tem aqui na escola. Então, é interessante, como a interferência aqui no eixo é no anel interno, é tu usar uma bucha, aí tu mesmo pode fabricar, que apoie só no anel interno, tá? Aí tu pode fazer uma montagem numa prensa hidráulica. Tá? Aí, uma peça que não seja muito grande, enfim, interferência no anel interno. Os fabricantes de rolamentos, eles disponibilizam, vendem essa pasta aqui, que é o quê? Ela tem várias buchas de um tipo de plástico que é para dar apoio no rolamento. E aí tu conecta eles nesse tubo e usa um macete para montar. Claro, desde que não tenha muita interferência no rolamento. Tá? Todos os fabricantes, eles vendem essas maletas. Aí tu escolhe a bucha conforme o rolamento que tu vai montar. Aí tem 3 tubos, tu conecta, né, na bucha e bate com macete. É uma forma.
Aí tu vê a bucha conforme o rolamento. Essas são as formas ideais. Depois a gente fala do que tem que ser feito de qualquer jeito. Tá? Aí tu escolheu a bucha, conectou no tubo, ó, apoia todo o rolamento e vai batendo, né? Um macete, montando. É uma forma. Outra forma que é muito interessante de tu utilizar para montar, porque te facilita muito, é usar um indutor elétrico para aquecer o rolamento. Porque quando tu aquece o rolamento, ele aumenta de tamanho, né? E aí tu consegue colocar o rolamento no componente com a mão. Quando ele resfria, ele pega interferência. Então, o que acontece aqui, pessoal? Esses indutor aqui é bem simples. Isso aqui articula, tu coloca o rolamento aqui. Aí ele tem um fiozinho com ímã. Ok? Esse ímã, tu imanta no anel interno ou externo. Mas qual o anel que tu vai imantar? Onde ocorre interferência. Se tu vai montar no eixo, tu vai colocar o ímã no anel interno. Se tu vai montar numa caixa, enfim, no redutor, tu imanta no anel externo. Aí o que tu faz? Quando tu liga ele, tá? Vai aparecer aqui no visor a temperatura que ele está, a temperatura ambiente. Aí o que tu faz? Tu tem que ver no catálogo da especificação do rolamento, todos os catálogos de rolamentos, eles informam a temperatura de aquecimento. Em média, é 95 graus, mas não decorem. Tá? Cada rolamento, o fabricante indica a temperatura para usar o indutor. Então, digamos que seja 95. Aí tu vai apertando, depois que liga a setinha para cima, até ficar 95. Quando tu aperta a tecla ON, o ímã vai aquecer no anel interno da ambiente até 95. Quando chega a 95 graus, ele bipa. Aí tu tira o rolamento, tem que estar com uma luva apropriada e monta. É bem simples. Tá? Qualquer coisa me interrompa. Tá? Aí, como eu disse, ó. Como é no eixo, tem que ser com interferência no anel interno. Ó, imanta no anel interno, que é onde vai aquecer. Ó, coloca a temperatura. Lembrando, não decorem temperatura, tá? Cada fabricante, para cada rolamento, existe uma temperatura ideal. Aí tu bota a setinha para cima até a temperatura que tu quer, liga a tecla ON e ele vai aquecendo ali, que vocês vão ver, da ambiente até a temperatura que tu quer. Quando chegar na temperatura, ele bipa. Ó, ON. Ó, da ambiente vai aquecendo. Aí bipou. Desliga. Isso é bem interessante, não é nenhum custo absurdo. E monta. Tá? O ideal é um indutor. Tá? Tem outros tipos de aquecedores, mas os outros são mais arcaicos, né? Esse aqui é elétrico, como se fosse um fogãozinho elétrico, né? Então, ele não tem ajuste de temperatura, né? Exatamente. Então, ele vai aquecer essa chapa, e é mais enjoado de usar, que tu tem que usar um anel se tu quer aquecer só no anel interno ou externo. E aí tu tem que utilizar um termômetro a laser para quando chegar na tua temperatura tu montar. Ó, como é interferência no anel interno, ele usou essa buchinha, coloca, vai aquecendo. Mas o melhor é o primeiro, né? O indutor.
E o termômetro a laser ele coloca no anel interno, né? Que é o que interessa para ele. Quando chegar ali naqueles 90, 95, está pronto para montar. Ok? Esse aqui, ele já autolubrifica. Tu pode usar o mesmo aquecedor e aí tu aquece ele ao banho de óleo. E aí mesmo esquema, tu aponta o termômetro a laser no anel que vai ocorrer a interferência. Ok? Essas são as técnicas ideais de montagem, tá, pessoal? Tem mais que isso que a gente vai vendo mais adiante. Em último caso, se tu não consegue utilizar nenhuma dessas técnicas, se for montar no eixo, tu pode dar umas batidinhas no rolamento. Aí tu pode usar ou macete ou um martelo pena, e o ideal que seja um batente para encostar no anel interno, que seja um material macio, um bronze ou alumínio. Em último caso, tu pode usar um sacapino, né? Só que onde tu vai batendo, né? Como a interferência é no eixo, tu vai batendo na volta no anel interno. Se é na caixa, no anel externo. Ok. Tá? Aí vamos vendo aqui o que interessa, que é um equipamento que praticamente tem em tudo aqui em Rio Grande, que é mancal bipartido. Ok? Então, a primeira indicação aqui que faz, na hora de fazer uma manutenção, é tu marcar eles, né, para não trocar a parte superior e nem o lado, né, da parte superior. Muitos deles já têm encaixe para não ocorrer isso. Vamos fazer uma marcação para não trocar. Tá? Desmontagem. Tirar ali a vedação, né? Que é o normal de qualquer desmontagem, né? Tu fazer anotações de distância de posicionamento. Tirar aqui os retentores, né? De posicionamento. Aí aqui, com um saca-pino, solta aqui a aranha, né? Que é a porca dentada. Solta a porca aqui. Para quê? Para aliviar o rolamento na bucha cônica. Tira a aranha ou a arruela dentada. Tá? Uma batidinha de leve no anel interno e sai ali com a bucha cônica para dar o ajuste de folga no rolamento. Tá? Aí verificação de especificação do rolamento, limpeza, né? Aí verificação defeito que pode ocorrer, a gente pode falar melhor depois. Tá? Se tem alguma marca no eixo, enfim. Tá? Na hora da montagem, a primeira recomendação é a recomendação do fabricante, né?
Aí depende se a empresa vai adotar ou não. O ideal é trocar todo o kit ali, mesmo que esteja em boas condições, na hora que tu desmontar, trocar o kit por novo, que é o que? Essas vedações, os retentores, a aranha, porca e bucha cônica. É a recomendação. Então, coloca aqui as vedações. Tá? Aí aqui vai trocar para um rolamento novo, caso necessário. Tá? Isso aqui, bom, vocês já sabem de elementos de máquina. Todos os rolamentos que fazem esse movimento são rolamentos autocompensador. Para que serve um rolamento autocompensador? Para permitir um pouco de desalinhamento entre eixos. Quanto? O especificado pelo rolamento. Cada rolamento autocompensador permite um certo desalinhamento conforme a especificação. Esse aqui em Rio Grande, às vezes aparece muito de esfera, que é para maior rotação. Esse aqui é de rolos, tá? Então ele aqui tirou o novo. Passou ali uma graxa, conforme a especificação do fabricante do mancal, que a gente comentou ontem, né? Aí o que eu comentei, o ideal, aí cada empresa que faça o que achar melhor, trocar esse kitzinho aqui por novo. Tá? Aí posiciona ali a bucha cônica. Tá? Coloca o rolamento. Então, qual é o princípio aqui? Ele vai ter uma porca aqui, que à medida que tu aperta essa porca, vai deslocando esse rolamento para o diâmetro maior da bucha. À medida que quanto mais tu aperta a porca, aumenta o diâmetro do anel interno e vai diminuindo a folga. Então, vai ter que ser feita uma verificação de folga conforme tabela que a gente vai comentar depois. Aí coloca a aranha aqui, a argoela dentada. Tem lado, né, para a porca, por causa do apoio. Tá? Aí é interessante passar um pouquinho de graxa nos vedantes. Tá? Verificação de posicionamento. Aí, o que ele vai fazer? Aí depois eu passei para vocês agora há pouco uma tabela de folga de rolamentos. Aí depois a gente comenta. Então, conforme aquela especificação daquele rolamento, o mecânico vai ter ali a folga daquele rolamento. Aí ele vai usar um verificador de folga, que vai colocar ali entre os elementos rolantes, e escolhe a chapinha, né, correspondente à folga, e vai apertando a porca conforme aquela folga, que é o aperto ideal. Ele viu ali na tabela a folga, escolhe a chapinha no verificador de folga e vai apertando a porca ali, né, conforme ajuste de folga. Quando ele conseguiu, trava a porca, né, com a aranha, bota ali os retentores, né, de posicionamento. Tá? Coloca a graxa e aí monta conforme a marcação que ele fez. Tá. Primeira observação. Quando tu compra
novo, um mancal bipartido, ele não vem a furação de entrada do lubrificante, nem o furinho embaixo que a gente vai comentar. Então, o mecânico ele tem que fazer um furinho, abrir uma rosca com macho, geralmente para pôr graxeira. O que é isso aqui? Isso aqui é um alimentador, ele tem tipo de um pistãozinho, isso aqui é interessante, ele tem um pistãozinho com mola, que é um alimentador automático de graxa. Tá? Mas aí o mecânico, quando pega o novo, tem que fazer o furinho e abrir rosca com macho. Tá? Um alimentador aqui. Tá? Outra coisa importante é esse furinho aqui inferior. Qual é a função desse furo? Se caso o mecânico colocar graxa em excesso, claro, vai vazar um pouco ali pelas vedações, enfim, começa a aumentar a temperatura de trabalho, né? E aumenta a pressão. A função desse furo aqui é saída de graxa para alívio de pressão e temperatura. Que tem que ser feito esse furinho também. Então, a função desse furinho é alívio de pressão e temperatura. Saída de graxa. Aqui ele aqui. Ok? Então, aqui claro que aqui está em condições perfeitas, bem diferente da nossa situação aqui em Rio Grande. Tem que ser feito a campo, né? Então, aqui as recomendações básicas, né, de alguns rolamentos que a gente falou do autocompensador, e principalmente mancal bipartido, que é importantíssimo para nós aqui em Rio Grande. Ok? Claro, aí, se tu vai analisar um catálogo de um fabricante de rolamento, ele fornece várias ferramentas, né? De montagem, desmontagem, extratores para desmontagem, para anel, para eixos, né? Desmontagem para eixo. Aí tem mecânico, hidráulico, enfim. Para anel interno, né? Quando está num cubo, digamos assim, né? Numa caixa de um redutor. Quando tem interferência aqui, ó, tanto no anel interno quanto no externo, ele tem extratores que as garras entram entre os elementos rolantes. Aí tem uns batentes que tu vai batendo para sacar. Em vários tipos, tá? Tanto mecânico quanto hidráulico. Ok. Deixa eu abrir aqui outra coisa, tá? Aí mostrar alguns outros tipos. Aqui nenhuma novidade, né? A maletinha das buchas para montagem de rolamento em eixo. Aqui, ó, que eu falei, ó, extratores tem vários tamanhos, né? Conforme o rolamento, que pega aqui entre os elementos rolantes, quando tem interferência tanto no anel interno quanto no externo. Tá? Aqui é quando tem interferência só no anel externo, então esse extrator pega pela parte interna. Tá? Aqui o indutor, né, que a gente falou, bem simples de usar, o aquecedor por indução. Tá? Aqui nenhuma novidade, extração externa. Eu quero mostrar aqui o indutor. Aqui com bucha cônica, que a gente viu o vídeo, que estava bem detalhado.
Montagem e desmontagem hidráulica. Tá? Geralmente, se o equipamento foi bem projetado, né? Grandes rolamentos ou montagem de extrema precisão, tu pode tanto montar como desmontar hidraulicamente. Então, vai ter uma espécie de uma bombinha hidráulica, que ele vai ter um manômetro indicando a pressão, que tu vai injetar óleo. Tá? E muitos equipamentos em eixos, isso aqui é interessante, ó, em eixos, tem um furinho para te montar essa bomba hidráulica. Então, quando tu bombeia óleo, entra óleo aqui e dentro do eixo tem um canal para chegar óleo aqui na parte interna e ele vai expulsando o rolamento para desmontagem. Ok? Então, aqui, ó. Esse aqui, ó, para desmontagem. Então, sempre que tiver esses eixos aqui com essa entrada de óleo, é desmontagem hidráulica. Tá? De eixo. Para montagem, ele vai ter uma porca especial, tá? Tu vai colocar o rolamento, na ponta do eixo tem que ter uma rosca. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Na ponta do eixo tem que ter uma rosca. Aqui a bomba. Aqui. Aí tem vários tipos, né? Então, na ponta do eixo tem que ter uma rosca. Tem que incluir no projeto. Para quê? Para rosquear essa porca. O que é essa porca aqui? É para montagem hidráulica de rolamento. Isso aqui é de precisão. Então, tu vai usar dois instrumentos de medição. Primeiro, a bombinha hidráulica, que tu tem uma pressão específica indicada na montagem. E segundo, um relógio comparador. Então, tu rosqueia até encostar no rolamento essa porca. Vai ter a entrada do óleo da bombinha hidráulica, que é para bombear. Então, à medida que tu bombeia óleo, o óleo vai empurrando o rolamento para a montagem. Só que, para montagem de precisão, tu tem que saber o deslocamento exato. Então, aqui, ó, deixa eu ver se aparece uma foto, ó, aqui, estão vendo, ó? Nessa porca vai ter um furo que tu vai colocar o relógio comparador. Então, à medida que tu bombeia e vai controlando a pressão de entrada de óleo, tu controla quantos milímetros vai deslocar axialmente. Ok? Aí tu tem que, antes da montagem, saber a pressão ideal e principalmente quantos milímetros vai deslocar que tu vai controlar pelo relógio comparador. Tá claro aqui? Essa aqui, a tabelinha, é um exemplo, tá, pessoal? De uma tabelinha de folga de rolamentos. Então, conforme o fabricante dos rolamentos que vocês manuseiam na empresa de vocês, vocês têm que ter as tabelinhas de vocês, né? De ajuste folga. Então, tá aqui um exemplo, a folga interna de rolamentos, né? Autocompensador de rolos, por exemplo. Então, conforme a especificação do rolamento, tu vai te basear primeiro aqui, ó, no diâmetro do eixo. Então, digamos aqui, ó, o que ele diz aqui, ó? Eixos, ou furo, enfim, acima de 24 milímetros, inclusive 30. Esse 30 de baixo aqui é acima de 30 até 40. Né? Então, digamos aqui, eu vou verificar a folga de um rolamento num eixo de 40 milímetros. Eixo 40 milímetros. Está aqui, ó, 40 milímetros. Aí, conforme a especificação, tu vai ver. Bom, a montagem desse rolamento é com bucha cônica ou é só no eixo na parte cilíndrica? Né? Aqui, ó, furo cilíndrico ou cônico, em bucha cônica. Aí tu verifica a folga, se é C2, normal, C3, C4, C5. Então, digamos que aquele do exemplo lá do cara,
do vídeo que a gente viu, e aquilo é bucha cônica, né? Bucha cônica, e digamos que seja um C3. Na especificação vai estar lá, final C3. E o diâmetro seja 40 milímetros. Então, se tu pegar aqui, ó, eixos de 30, inclusive 40, segunda linha, né? Tu vai até aqui, ó, folga de rolamentos para bucha cônica, né? C3, mínimo de 50, máximo 65. O quê? Micrômetro. Divide por 1000. É isso que você está aqui, ó, micrômetro, não é milímetro. Então, digamos que a folga mínima aqui do C3 é 50. É o que está aqui. 50 dividido por 1000, folga de 0,05. Separa a chapinha do verificador de folga de 0,05 para montagem. Então, folga mínima, aqui que está dizendo 50 a 65. Mínima de 0,05. Máxima, né, de 0,065. Tá claro aqui como utilizar tabelas de verificações de folga para rolamentos? Principalmente os autocompensadores? Bom, se não entenderem, perguntem. Então, aqui a gente comentou, né, principais técnicas de montagem e desmontagem de rolamentos, tá? E manuseio de mancal, principalmente o bipartido. Então, voltando aqui para a nossa apostila, aqui está muito básico, né? Por isso que a gente detalhou bastante isso daí, está só comentando lubrificação de mancais de deslizamento. Quem define a lubrificação, pessoal? É o fabricante do mancal, né? Ele vai dizer se é graxa, se é óleo e qual vai ser, tá? Tem alguns medidores de graxa que tu coloca em mancais que às vezes o fabricante especifica quantos ml vai lá dentro e tem umas bombas que ele vai injetando aquela quantidade conforme a regulagem. Então, lubrificação de mancais de deslizamento. O traçado correto dos champos e ranhuras de distribuição de lubrificantes dos mancais de deslizamento é o fator primordial para se assegurar a lubrificação adequada. Então, muitas vezes é com óleo. Aqui, esse desenho está medonho, né? Tem a bucha de bronze, ou vai ter furos que vai passar o óleo ou a graxa para chegar no eixo, né? Ou vai ter aqui ranhuras, que é canais de lubrificação, para dar aquela camada de óleo ou de graxa. Os mancais de deslizamento podem ser lubrificados com óleo ou graxa, conforme o fabricante. No caso de óleo, a viscosidade é o principal fator a ser levado em consideração. No caso de graxa, a sua consistência é o fator mais relevante. Então, isso aqui a gente viu ontem, né? Que óleo vai ser, que VG, né? Se é o 32, 64, 150. Se é a graxa, se é a número 1, número 2, número 3, enfim. A escolha de um óleo de uma graxa também depende dos seguintes fatores: geometria do mancal, dimensões, diâmetro, folga do mancal e eixo, rotação do eixo, claro. Quanto maior a rotação tende a óleo, quanto menor a rotação tende a graxa. Cargas no mancal, temperatura de operação do mancal, condições ambientais, temperatura, umidade, poeira, contaminantes, método de aplicação. Quem vai definir isso aqui não é a manutenção, aí é o setor de engenharia. Ok? Aí, mancais de rolamento, né? Por isso que eu passei o vídeo antes, conforme que a gente viu, né? No vídeo. Lubrificação de mancais de rolamentos. Os rolamentos axiais autocompensadores de rolo são lubrificados normalmente com óleo. Todos os demais tipos de rolamentos podem ser lubrificados com óleo ou graxa. Aqui, ó, vamos separar as coisas aqui, ó. Rolamentos axiais são aqueles que são várias chapinhas. Ele tem uma gaiola com os elementos rolantes e tem os dois encostos como se fosse sanduíche.
O que a gente está acostumado aqui são rolamentos radiais, que é o que a gente viu no vídeo, autocompensador para permissão de desalinhamento, que é geralmente com graxa. Lubrificação com graxa. Em mancais de fácil acesso, a caixa pode ser aberta para se renovar ou completar a graxa. Quando a caixa é bipartida, retira-se a parte superior, caixas inteiriças dispõem de tampas laterais facilmente removíveis. Como regra geral, a caixa deve ser cheia apenas até 1/3 da metade do seu espaço livre, com a graxa conforme especificação, né? Não existe essa base de lítio. Ok? Aí aqui, lubrificação com óleo, em alguns casos, aí depende do fabricante, né? O nível de óleo dentro da caixa de rolamentos deve ser mantido baixo, não excedendo o centro do corpo rolante inferior. É muito conveniente o emprego de um sistema circulatório de óleo. Em alguns casos, recomenda-se o uso de lubrificação por neblina. Aí depois a gente vê algumas técnicas de equipamentos de lubrificação por gotejamento, névoa, enfim. Ok? Intervalos de lubrificação, pessoal. Aqui tem uns comentários, mas a gente viu ontem. Eu fiz 2 exemplos para vocês como o PCM e o setor da preventiva estipula, né? Estipula o período de lubrificação, troca de óleo, graxa, enfim. Tá? Então, o ideal é que o fabricante lá do Mancal, no catálogo do Mancal, ou assistência técnica deles, né? Porque se a empresa compra bastante desses Mancais, tem que ter assistência técnica, é ele estipular, trocar a graxa a cada, sei lá, 1.200 horas ou 6 meses, que ocorrer primeiro. Quem define é isso, e aí eu ensinei para vocês ontem como definir o período de troca, calculando. Ok? Então, aqui só comentários, não é tão simples assim, tá? No caso de rolamentos lubrificados por banho de óleo, o período de troca do óleo depende fundamentalmente da temperatura de funcionamento do rolamento e da possibilidade de contaminação proveniente do ambiente. Então, assim, ó, em relação à temperatura, claro que aonde aumenta a temperatura, diminui a vida útil do lubrificante. Mas tem uma coisa que depois a gente vai falar de preditiva. Todos os equipamentos industriais, eles têm que informar lá temperatura de trabalho. Então, digamos que no catálogo do Mancal bipartido vai falar assim, temperatura de trabalho, 90 graus. O que significa temperatura de trabalho? Que até aquela temperatura, o fabricante garante que, entre aspas, né, que vai funcionar em perfeitas condições. Acima disso, começa a prejudicar o equipamento, aumento de pressão, maior desgaste, temperatura e assim por diante. Então, por exemplo, numa preditiva ou até na TPM, até o próprio operador, se tem a TPM, ele pode usar um termômetro a laser no Mancal, se for informado para ele, ó, temperatura de trabalho desse Mancal é 90 graus. Aí ele vai lá, mede a temperatura, 80 graus. Tá, beleza, tá dentro do... Mede depois de certo tempo, que é estipulado, mede de novo, 85. Tá bom. Só vai se preocupar se ultrapassar a temperatura de trabalho. Aí pode ter algum problema. Será que é excesso de graxa? Será que não é desgaste de rolamento? Será que não é excesso de aperto na porca da bucha cônica? O que pode estar aumentando a temperatura? Sujeira contaminada na graxa, excesso de aperto na porca. Quantos vocês veem por aí que muitas vezes não usam verificador de folga nenhum, só chega, aperto a porca e pau na boneca? Né? Desalinhamento nos eixos, enfim. Não havendo grande possibilidade de poluição, e sendo a temperatura inferior a 50 graus, o óleo pode ser trocado uma vez por ano. Para temperaturas em torno de 100 graus Celsius, o intervalo é de 60 a 90 dias. Não existe isso aqui de receita de bolo. Quem define o período de troca e a temperatura de trabalho, que é importantíssimo,
é o fabricante do equipamento. Ele vai informar, esse mancal, temperatura de trabalho, sei lá, estou chutando, 90 graus, trocar a graxa a cada, sei lá, 1.200 horas ou um ano, que vencer primeiro. E aí, o PCM ou o setor de manutenção preventiva calcula o período de troca. Claríssimo? Aí aqui só um comentário, né? Mancais dos motores. O principal ali para a gente, como é curta a disciplina, né? É mancal bipartido mesmo, né? Temperatura, rotação e carga do mancal são fatores que vão direcionar a escolha do lubrificante. Isso aqui quem define não é a manutenção, é o setor de engenharia quando está inventando o produto. Regra geral, temperaturas altas, o óleo ou a graxa tem que ser mais pastosa, mais viscosa. Quanto maior a viscosidade do óleo ou da graxa, isso aqui para o setor de engenharia, tá? Ele, por natureza, ele resiste mais à temperatura, né? Porque a tendência do aquecimento no óleo ou na graxa é deixar ele mais líquido. É o que acontece com a hidráulica, e onde aumenta mais vazamento. Altas rotações. Rotações eu já comentei também, né? Equipamentos que têm menores rotações geralmente tendem a graxa. Equipamentos que tendem a maior rotação tendem a óleo. Mas quem define isso é o projetista ou o engenheiro que está inventando o equipamento. Aí diz, altas rotações, usar óleo mais fino, viscosidade VG com numeração mais alta. Um exemplo, 150. Baixas rotações, óleo mais viscoso, sei lá, VG 32. Tranquilo? Alguma pergunta até aí? Então vamos fazer uma chamada e vamos pegar um ar. Cristiano? Aqui. Edson não veio. Elson? Presente. Gabriel? Gabriel? Clay não veio. Lennon? Presente. Luiz não veio. Nicolas? Presente. Rafael? Presente. Robson não veio e Wagner não veio. Ok, senhores? 5 para as 8, 20 minutinhos, 8h15 a gente volta, tá? Até daqui a pouquinho. Ô, Alex, Fala, Gabriel. desculpa, eu tava conversando com a minha esposa que acho que não te respondi na chamada. Tá, te ver, tranquilo. Tá, valeu. Feito.
Bom, pessoal, vamos seguindo. Então, seguindo aqui na página 26, seguindo as recomendações de lubrificação. Aí a gente já aproveitou, né, para se aprofundar em manuseio de rolamentos, mancais, enfim. Engrenagens fechadas, né? Aí entra muito redutores, tá? Isso aí com o tempo a gente vai se aprofundando. A completa separação da superfície dos dentes das engrenagens durante o engrenamento implica a presença de uma película de óleo de espessura suficiente para que as saliências microscópicas dessa superfície se tocam, né? Então, o exemplo que a gente pegou de ontem, que a gente viu ali a análise de lubrificantes no torno mecânico, é o fabricante que vai indicar cabeçote fixo, VG 150 de transmissão, caixa Norton, VG 32 e assim por diante, né? O óleo é aplicado às engrenagens fechadas por meio de salpico ou circulação. É comum por circulação. A gente vai... Tá? Então, aqui, por exemplo, é o normal, né, do redutor. Essa aqui é uma representação de um redutor que é comum até em correia transportadora, né, rosca sem fim, coroa. Tá? Então, ele vai estar, a indicação geralmente é visual, o nível de óleo, tá? Geralmente por salpico. Aqui não tem um grande segredo, aqui indicação de 2 rolamentos rígidos de 2 fileiras de esferas, né? Os retentores de vedação e o respiro, tá? Então, só para ficar bem claro aqui, ó, o mesmo redutor, tá? Aqui o respiro, tá? Só para deixar bem claro qual é a função do respiro. Caso, de repente, por excesso de óleo, enfim, aumentar a temperatura e a pressão, aqui alivia a pressão, né, para redução de temperatura. É a função do respiro, né, redução de pressão e temperatura. E aqui os retentores, né, para vedação, para não sair lubrificante, vedação do lubrificante e evitar a entrada de sujeira. Ok. Fechar isso aqui, fechei. Aqui um exemplo, né, de mecanismos que pode ocorrer na lubrificação de engrenagens aqui por gotejamento, tá? Um exemplo. A seleção do óleo para, aí o que a gente falou, né, óleo de transmissão e engrenagem, depende dos seguintes fatores: tipo de engrenagem, rotação do peão, grau de redução, temperatura de serviço, potência, natureza de carga, tipo de acionamento, método de aplicação e contaminação. Então, isso aqui só é relevante para o projetista ou engenheiro quando está inventando o redutor, enfim, né? No nosso aqui no setor de manutenção, a gente segue a recomendação da especificação do fabricante. Lubrificação de engrenagens abertas, né? Na prática, não é prático, perdão, nem econômico encerrar alguns tipos de engrenagem numa caixa. Esses são as chamadas engrenagens abertas. As engrenagens abertas só podem ser lubrificadas intermitentemente, muitas vezes só em intervalos regulares, proporcionando películas lubrificantes de espessuras mínimas entre os dentes, prevalecendo as condições de lubrificação limítrofes. Aqui a palavrinha não importa, né? Mas é comum em lubrificação de engrenagens abertas ser lubrificação por graxa, conforme recomendação do fabricante. Ao selecionar o lubrificante em engrenagens abertas, é necessário levar em consideração os seguintes fatores, aí setor de engenharia, de novo: temperatura, métodos de aplicação, condições ambientais e material da engrenagem. Ok? Aqui, um comentário só, né, de redutores, né? Não tem, sobre lubrificação do redutor, não tem grande segredo, né? Os retentores têm que estar em boas condições para não entrar sujeira, não contaminar. Trocar o óleo
conforme especificação do fabricante e no período certo, que vocês já sabem até como estipular isso, tá? E em relação a nível, tem vários tipos de nível, como a gente comentou, aquele do torninho, de 3/4 de nível, tu não botar menos, né, que vai gerar superaquecimento, ou também não botar em excesso, que também gera pressão e superaquecimento, mesmo com respiro de proteção. A escolha de um óleo para lubrificar redutores, vamos falar nosso vocabulário, né, deve ser feita considerando os seguintes fatores. Aqui, setor de engenharia, de novo, não é a manutenção que vê isso, conforme tipo de engrenagem, rotação do motor, temperatura de operação e carga. No geral, o óleo deve ser quimicamente estável para suportar oxidações e resistir à oxidação. Ok? Aqui, comentários, lubrificação de máquinas, ferramentas. Isso aqui que está aqui, eu vou dar uma lida, tá, pessoal? Mas está fora da casinha. Porque o maior exemplo, o que é a máquina ferramenta? É torno, fresadora, enfim, retífica e assim por diante, mandrilhadora. Então, o maior exemplo, por exemplo, foi que a gente viu ontem no catálogo do torno. Tu vai seguir o catálogo da tua máquina, ele vai dizer como trocar, qual a especificação do óleo, da graxa, enfim, em quanto tempo, conforme as horas de trabalho da máquina, né? E fazer a lubrificação conforme checklist da preventiva, né? E qual é a especificação? A especificação mais usual tem outros tipos de outras normas, né? Mas a mais usual é que eu passei para vocês ontem. A VG, conforme viscosidade, indicada pelo fabricante, né, do óleo, e a NGLI da graxa, mais usada é o número 2. Existe atualmente um número considerável de máquinas ferramentas com uma extensa variedade de tipos de modelo, dos mais rudimentares àqueles mais sofisticados, fabricados segundo as tecnologias mais avançadas, principalmente CNC, né, de alta rotação. Diante de tão grande variedade de máquinas ferramentas, recomenda-se a leitura atenta do manual do fabricante do equipamento. Tem duas coisas que às vezes os alunos falam, né, mas que eu sempre falo, que é o ideal, né, cara? Qualquer coisa conforme desenho ou conforme catálogo do fabricante. Ou, se não tem nenhum dos dois, buscar assistência técnica, enfim. É o ideal. No qual serão encontradas indicações precisas para a lubrificação e produtos a serem utilizados. Para equipamentos mais antigos, e não se dispondo de informações mais precisas, as seguintes indicações genéricas podem ser obtidas. Não precisa, cara. Mesmo equipamentos mais antigos, tu pode buscar, conforme outros equipamentos, né, similaridade de especificação de óleo, de graxa, tempo de troca e assim por diante. É igual a carro, né? Quanto mais velhinho, tu tem que trocar com um pouquinho mais de frequência. Né? É igual aqui, ó, a lubrificação. Agora mesmo, quando a gente encerrou a aula prática, o que eu fiz ali naquele dia que a gente fez o churrasquinho lá? Eu fiz a limpeza só e passei uma camada de óleo. Na última turma, a gente tinha feito a última prática em dezembro. Aí por causa da pandemia, fazia 2 anos que eu não tocava naquele torno. Aí o que eu fiz? Fiz todas as trocas de óleo, lubrificação por almotolia nos pontos de lubrificação completa. Então, pô, se dezembro eu já fiz isso, né? Até o momento está tudo ok. Faz o quê? 5 meses e meio? Né? Aí outra coisa, especificação. Aqui eles não chegaram a comprar óleo de transmissão VG32, VG150, porque mesmo de repente eu não tendo o catálogo dessa máquina, eu posso usar aquele outro similar da Home. Sabe qual é o óleo que eu usei aqui para troca? O óleo do meu carro. Do meu carro, todo ano sobra lá a metade de um galãozinho. Porra, um óleo de motor de carro dá um banho
num óleo de transmissão de VG 150. É o que eu utilizei. Mas aí no caso aqui, né, onde não tem norma. Então, isso aqui eu só vou dar uma lida aqui, desconsiderem essas observações, né? A gente sempre vai seguir recomendação do fabricante. Sistema de circulação forçada, óleo lubrificante primeira linha. Então, aqui a norma da STM, S215, mais usada ISO VG, conforme que eu passei ontem. Lubrificação intermitente, oleadeiras, copo, conta-gotas, óleo mineral puro, com número de viscosidade S350 STM. Fusos de alta velocidade, acima de 3.000 RPM, entra mais CNC. Mas aí vai estar no catálogo também, né? E a especificação não vai ser da STM, vai ser uma VG, que é o comum. Óleo lubrificante primeira linha, ó, base paranífica, como a gente viu ontem, a gente não se envolve nisso. Viscosidade S75 STM. Fuso de velocidade moderada, abaixo de 3.000 RPM. Óleo lubrificante primeira linha, de base paranífica, com número de viscosidade S150 STM. Guias e barramentos. Ó, olha aqui, ó, uma dica. Claro, tu vai seguir a recomendação. Ontem, quando a gente viu o catálogo, quando a gente fez a classificação dos óleos, o que é guias e barramentos? São partes das máquinas que não tem pintura e muitas vezes é retificado. Então tem que ter uma camada de óleo. Tu pode até usar um óleo de transmissão, mas tem na classificação, bem assim no rótulo, ó, óleo de barramento. Tem VG32, tem 64, tem 150. A Home, que a gente viu no catálogo ontem, recomenda um óleo de barramento VG150, que é mais líquido. Óleos lubrificantes contendo aditivos de adesividade. Ó, por que é interessante essa classificação? Óleo de transmissão, por exemplo, para redutores, engrenagem fechada, e barramento para proteção. Porque esses óleos de barramento têm essa condição aqui, ó, evita oxidação e corrosão. Número de viscosidade S1000 STM, o que a gente viu ontem, VG 150. Caixa de redução, redutores, né? Ou as partes fechadas de um torno, por exemplo. Para serviços leves, podem ser utilizados óleos com número de viscosidade S1000, a STM, aditivadas, conveniente com antioxidante, antiespumante, etc. Para serviços pesados, recomenda-se óleos com aditivos de extrema pressão, com viscosidade S2150 STM. Então, conforme a recomendação do redutor, né, do fabricante do redutor ou da parte fechada da máquina, que é o que a gente viu ontem do exemplo do torno. Lubrificação com graxa, conforme a que a gente viu. A classificação mais usual, que é por coloração e numeração, NLGI. Tem da mais líquida, vamos dizer assim, 000, aí segue 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até a mais grossa, número 6. Aqui está o que eu comentei ontem, a mais usual, a número 2, que é a marronzinha. Em todos os pontos de lubrificação a graxa, que pode ser por graxeira, ou que a gente viu naquele mancal, alimentador automático, né, de graxa, utilizar o mesmo produto. Sugere-se a utilização de graxas à base de sabão de lítio, que a gente não se envolve nisso. O que interessa é a classificação, conforme o fabricante. Aqui está só dizendo o que significa as letras, né? A norma de óleo aqui, que não é usual essa aqui. A S, Saibon, viscosidade, norma STM, aqui o que significa. E a de graxa, essa a gente usa bastante. NLGI, que é aqui o Instituto Nacional de Graxa e Lubrificante. Em resumo, por mais complicada que a máquina pareça, há apenas 3 elementos a lubrificar. Claro, não é simples assim, né? O ideal é um catálogo completo indicando toda a lubrificação, que é raro de aparecer, né? Eu já vi catálogos
Já me envolvi em alguns cursos aí, em catálogos de correia transportadora, peneiras, independente se é rotativa, vibratória, enfim. Cara, os catálogos medonhos. Eu vi os catálogos aí que muitos de vocês trabalham, não diz nada com nada. É uns textos gigantes que não diz nada com nada. Mas por isso que o que é interessante você saber? Uma coisa é tu trabalhar como mecânico de manutenção. Outra coisa, de repente, tu trabalhar no PCM ou na engenharia de manutenção. Se eu tenho condições e a minha chefia me dá liberdade de eu criar um novo catálogo, por que de repente essas empresas... Claro, tudo é custo, né? Por que as empresas aqui em Rio Grande não modernizam os catálogos, detalhando tudo? Apoios de vários tipos, tais como os mancais de deslizamento, rolamento, guia. A gente falou bastante do mancal de rolamento. Engrenagens dentes retos, helicoidais, parafuso de rosca sem fim, coroa, né? Pode estar descobertas ou encerradas em caixas fechadas. Cilindros, como os que se encontram nos compressores e em toda a espécie dos motores. Bombas, mais adiante a gente vai comentar, principalmente, nosso tempo é muito curto. Verificação básica, né, de bomba centrífuga, que é o mais usado aqui, e outras máquinas com eles. Ok? Tá? Então, hoje é o terceiro dia de aula, né? Lembrando que a gente vai... É bem curto. A gente vai ter 12 dias de aula, 3 já foram, né? Então, eu tento direcionar o que a gente mais usa aqui em Rio Grande. Aqui, nenhum segredo, né? A homotolia, que é o que a gente tem aqui no torninho, né? Injeção de óleo para colocar em barramento, partes retificadas, enfim. E todas as partes da máquina que tem um furinho cônico com uma esfera lá dentro é para injeção de óleo. Tá? Conforme que a gente viu no catálogo. Aí tu utiliza essa homotolia, né? Não essa coisa aqui de 1000 anos atrás. Pode ser do tipo comum, do tipo bomba, mais usado. Ambas devem ser mantidas limpas com o bico desobstruído. Na lubrificação de homotolia é importante que os pontos de lubrificação sejam mantidos limpos e protegidos sempre que possível. Aí depende da máquina. Aí o comum, né? Pega aí, por exemplo, um mancal de rolamento bipartido, né? No vídeo que a gente viu era alimentador automático de graxa. Aí tu pode usar uma graxeira ou engraxadeira, depende do que pode falar, conforme rosca de entrada, né? Tem de vários diâmetros, né? Aí não tem segredo, tu coloca a bomba, tem a bomba manual de graxa, a injetora de medição, a pneumática, enfim. Tem até hidráulica, né? Que tem uma esferinha, quando dá a pressão da graxa, injeta a graxa. Tem essa direta, reta, e tem aqui de inclinação 45 graus. Os pontos de aplicação, constituídos pelos bicos graxeiros, engraxadeiras, devem ser limpos antes de se aplicar o conector da pistola, a fim de evitar impurezas nos mancais. Comentário. Aqui na nossa cidade, na nossa região, é difícil fazer isso pela poluição. As engraxadeiras possuem uma mola que atua numa esfera, dessa forma fica vedada o escape da graxa e a entrada de sujeira. Tá? Lembrando, né? Se tu pegar aqui, digamos, por algum motivo, não tem aquele furinho inferior do mancal bipartido, que a função é quando ter muita pressão lá dentro, aliviar a pressão pelo escape de graxa. Se tu injetar muita graxa, a tendência é aumentar a temperatura, aumentar a pressão, aumentar o desgaste, afeta as vedações. Claro que vai sair pelas laterais graxa também, mas diminui a vida útil. A graxa entra sob pressão e força a esfera para trás. Assim, vence a força da mola. Ao cessar a entrada da graxa, a vedação é restabelecida. Ok? Só recomendo aqui falando de alguns acessórios. Armazenamento e manuseio
Aqui entra muita segurança, meio ambiente, né? Então tem vários galões, né, de óleos, de graxa. Então tem tambores aí, né, de 170, 180 quilos, galões de 20 litros, enfim, de óleo, ou tambores também, né? Depende do volume de uso da empresa. Então tem que ter aquela velha história, como muitos consumíveis, né? Ter algum ambiente, né, que não tenha risco de incêndio, que o piso não tenha risco do lubrificante penetrar no solo, aquela coisa toda. Os óleos lubrificantes são embalados usualmente em tambores de 200 litros, conforme norma em metro. As graxas são comercialmente em quilograma e em tambores de 170 e 180 quilos, conforme fabricante. Em relação ao manuseio e armazenagem de lubrificantes, deve-se evitar a presença de água. Os óleos contaminam-se facilmente com a água. A água pode ser proveniente de chuvas ou umidade do ar, que ocorre muito aqui em Rio Grande. Areia, poeira e outras partículas estranhas também são fatores de contaminação de óleos e graxa. É normal, né? Qualquer sujeira diminui a vida útil, além do tempo. Outro fator que afeta o lubrificante, especialmente as graxas, claro, a temperatura. A temperatura sempre vai afetar tanto o óleo quanto a graxa. O principal, além de diminuir a vida útil, o principal problema é diminuir a viscosidade. O maior exemplo que eu falo de óleo, por exemplo, é na hidráulica. À medida que aumenta a pressão hidráulica, independente do equipamento, aumenta a temperatura e, como o óleo fica quente e menos viscoso, o equipamento tende a vazar óleo. Primeiro indicativo de vazamento, claro, aí dependendo da montagem, né? É excesso de pressão hidráulica. Quando não houver possibilidade de armazenagem dos lubrificantes em recinto fechado e arejado, deve ser observado os seguintes cuidados. Manter os tambores sempre deitados sobre ripas de madeira para evitar corrosão. Nunca empilhar os tambores sobre aterros de escórias, pois estas atacam seriamente as chapas de aço de que eles são feitos. Em cada extremidade de fila, os tambores devem ser firmemente escorados com calços de madeira. Os bujões, né, devem ficar em fila horizontal. Um exemplo. Aí entra muito a parte de segurança, né, ou técnico de segurança, ou engenheiro de segurança da empresa. Fazer inspeções periódicas para verificar se as marcas dos tambores continuam legíveis, descobrir qualquer vazamento. Se os tambores precisam ficar na posição vertical, devem ser cobertos com um encerrado. Na falta do encerrado, o recurso é colocá-los ligeiramente inclinados com o emprego de calços de madeira, de forma que evite acúmulo de água por umidade, chuva, enfim. Aqui, como está recomendando. Quando ele fala o bujão, né, é a entrada do tambor, né, ou saída, enfim, tá? Então, evitar, caso ficar na vertical, que tu coloque um calço para inclinar, né, por causa da umidade, para o bujão não ficar na parte inclinada, ficar longe da umidade. O armazenamento recinto fechado e arejado pode ser feito em estantes de ferro apropriados, chamados racks, ou em estrados de madeira chamados pallets. O emprego de racks exige o uso de mecanismos tipo mono-high ou talha móvel, né, de movimentação, que é muito pesado, para colocação e retirada dos tambores de estantes superiores. Para a manipulação dos pallets é necessária uma empilhadeira com garfo. Uma outra possibilidade é dispor os tambores horizontalmente e superpostos em até 3 filas, com ripas de madeira de permeio e calços convenientes, conforme já foi mostrado. A retirada dos tambores é feita usando uma rampa
formada por duas tábuas grossas colocadas em paralelo, por onde rolam cuidadosamente os tambores. Panos e estopas sujos de óleo não devem ser deixados nesse local, porque constitui focos de combustão, além de fator estético. O almoxerifado de lubrificantes deve ficar distante de poeiras de cimento, carvão, etc., bem como as fontes de calor de fornos e caldeiras. O piso do almoxerifado do lubrificante não deve soltar poeira e nem absorver o óleo, né, na terra. Pode-se retirar o óleo de um tambor em posição vertical, utilizando uma pequena bomba, né, manual para isso. Aí depois a gente dá uma olhada nisso. Os tambores que estiverem sendo usados devem ficar deitados horizontalmente sobre cavaletas adequadas. A retirada do óleo é feita, nesse caso, por meio de torneiras apropriadas, como está indicando aqui. Geralmente, adapta-se a torneira ao bujão menor. Para o caso de óleos muito viscosos, né? Um exemplo, um 32, recomenda-se usar um bujão menor. O bujão com a torneira adaptada deve ficar voltado para baixo e uma pequena lata deve ser colocada para captar eventual gotejamento, conforme figura. Tá? Então, aqui passei mais batido. Recomendações de armazenamento de lubrificante. Os recipientes e funis devem ser mantidos limpos, lavados periodicamente com querosene e enxugados antes de voltarem ao uso. Para graxas, que em geral são em número reduzido e cujo consumo é muito menor que os óleos, recomenda-se o emprego de bombas apropriadas, mantendo-se o tambor sempre bem fechado. Então, aqui alguns exemplos de acessórios para lubrificação, né? Aqui, talha para movimentação de tambores, acredito que nenhum problema. Serve para mover os tambores de lubrificação, lubrificantes, e pode ser manual ou elétrica. Empilhadeira, nenhum segredo também. Utilizada na estocagem de tambor. Tanque é utilizado para limpeza, né, de equipamento, alguma limpeza com querosene, enfim. Em alguns casos tem misturadores para os tambores, tá? Aplicado para misturar óleo solúvel com água. Não é muito comum na lubrificação, né? Pode aparecer isso aqui em grandes empresas para óleo de corte, óleo refrigerante, né? Tem misturadores também para isso. As torneiras para os tambores, né? Utilizada para retirada de óleo de tambor e é aplicada para orifícios de bujões de enchimento. Equipamentos para retirada de óleo em tambores. Normalmente bombas pode ser manual, são instaladas em bujão de tambor. Tem pneumática também. Equipamento para retirada de graxa, né? Uma bombinha, tem tipo de um êmbolo aqui. Aí tu vai bombeando, vai saindo graxa. Bombinha manual. A graxa, devido à sua consistência, exige a remoção da tampa, instalação de um equipamento especial à base de ar comprimido, pode ser, tem manual também, que a mantém comprimida com a base do tambor mediante chapa. Aqui, por exemplo, enchedores de pistola de graxa, né? Tu bota as pistolas de graxa e vai bombeando aqui no tambor. São úteis para evitar contaminações, podendo ser manuais ou ar comprimido. Pistolas portáteis, né, para lubrificação. Aí tem umas, chega a ter 10 a 15 quilos. São usadas para a lubrificação de grupos de equipamentos e pode ser, né, elétrica, ar comprimido ou manual. Ok? Claro, aí aqui, nesse caso aqui, tem que ser mais em linha de produção, né? Daquelas empresas bem limpinha, com aquele piso lisinho, perfeito, que chega a reluzir, né? E aí, setores, principalmente da preventiva, setores de manutenção de preventiva, eu me lembro em 1999, quando trabalhei na Philip Morris, eu fazia a corretiva e a preventiva, a gente tinha um carrinho desses, né? Que tinha lá os óleos, as graxas, para fazer as trocas de óleo e graxa das máquinas. Mas aí era um grande volume de máquinas iguais e o piso em perfeitas condições. No nosso caso aqui é mais difícil de fazer isso.
Então, carrinhos para lubrificação, por causa da necessidade de se aplicar diferentes tipos de lubrificantes, há vários equipamentos e em locais distantes usam-se carrinhos de lubrificação. Aí aqui um exemplo aqui, lubrificadores difusos têxteis, aparelhos utilizados para retirar o óleo usado, né? Então, pega mesmo um problema, né? Que não se aplica para nós, imagina, para movimentar um carrinho desses com terreno que vocês têm que percorrer. Então, assim como tu vai ter um carrinho para colocar troca de óleo e graxa, tem um para receber o óleo usado, né? Tranquilo? Então, aqui só para a gente fechar o dia de hoje, classificação que a gente viu ontem, nenhuma novidade. Há duas normas de classificação de lubrificantes, desenvolvida pela SAI e principalmente a NGLI, que a gente viu de graxa. A SAI classifica os óleos, lubrificantes para motores de combustões e caixas de engrenagens, caixa de marcha e diferencial, utilizados como critério de viscosidade sem levar em conta as outras propriedades. Então, ontem a gente viu, tem várias normas para óleos. O que eu ensinei para vocês? A mais usual industrial é a ISO-VG, conforme viscosidade, 32, 64, 150. A SAI é automotiva, que não é o nosso foco. Tá? Então, a gente usa a ISO, né? Com a diferença da ISO, que é para lubrificantes industriais. Enquanto que a SAI, lubrificantes automotivos, vamos dizer assim. Então, exemplos aqui. Para óleos de motor, SAI 5W, 10W, 20W, 30, 40, 50. Para óleos de transmissão, SAI 80, 90, 140, 250. Mas o principal é o que eu passei para vocês ontem, né? Não vai aparecer num redutor isso aqui. Vai aparecer ISO, VG, 32, 64, 150. Se é óleo de transmissão, de engrenagem ou de barramento, e assim por diante. NGLI, nenhuma novidade. Aqui são as classificações que eu passei para vocês ontem, onde o menor número 000 é a mais líquida, vamos dizer assim, e quanto maior o número, mais grossa, mais pastosa. Além da numeração, ela é indicada por cores também, é mais usual a 2. Tranquilo? Alguma pergunta? Então vamos ficar por aqui, vamos fazer uma chamada para fechar o dia. Cristiano? Aqui. Edson não veio, Elson? Presente. Gabriel? Aqui. Clay não veio, Lennon? Presente. Luiz não veio, Nicolas? Presente. Rafael? Presente. E Robson e Wagner não vieram. Feito, senhores. Então, se não tem dúvidas, nos encontramos amanhã às 7. Até amanhã, boa noite para todo mundo. Até, boa noite aí, pessoal. Pessoal, boa noite, até amanhã.